Graça e paz, pessoal! Eu sou o Pedro. Eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast. Hoje nós temos a honra de receber uma convidada mais do que especial, missionária Kaline Paulinelli. Ela que é esposa do pastor Éder Santos, mãe de Benjamin e Esther e líder nos ministérios de adolescentes há mais de 8 anos. Há mais de 8 anos? Há 8 anos. 8 anos, exatamente. Muito obrigada por ter recebido o nosso convite, Kaline, por ter aceitado estar aqui hoje. E eu espero que você se sinta à vontade para a gente conversar sobre os temas que a gente trazer aqui. Esse espaço é seu, fique à vontade. Eu queria agradecer, Agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar mais uma vez falando do nome dele. E eu sei que eu estou aqui por causa dele. E agradecer a esse ministério, tão lindo. E essa oportunidade de estarmos aqui trocando essas experiências que eu creio que vai ser incrível. Amém. Amém, amém. Como você disse, você tem várias oportunidades de falar de Deus. Conta pra gente como foi um pouco dessa história de como você conheceu a Deus e quanto tempo você tem de evangelho. Então, eu sempre fui uma garota popular, mas existia um vazio muito grande na minha alma. E mesmo estando sempre com muitas pessoas, eu tinha essa necessidade de encontrar algo que faltava, que eu percebia que já faltava em mim. E foi quando eu tenho uma amiga minha, até hoje, ela foi uma amiga de escola, e nós somos amigas até hoje, ela me fez o convite para ir à igreja. Não foi aqui em Paulo Afonso, eu ainda frequentava Petrolândia, Pernambuco, e aí eu conheci a palavra e desde então, naquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu passei, na verdade, 5 anos flertando com Jesus. Não foi um encontro verdadeiro, assim, de início, mas eu não conseguia mais fingir que eu não tinha conhecido ele. E aí, depois de 5 anos, desde 2009, foi quando eu perdi meu avô. Aí eu conheci a depressão, pegou bem mais forte, veio a depressão. E aí eu vim morar aqui em Paulo Afonso, quando perdi ele. E aí eu comecei a trabalhar com Anne. Anne já era dessa igreja e ela me fez o convite. E aí eu passei uns 3 meses visitando. E aí me rendi logo e estou aqui até hoje, para a glória de Deus. Amém. E até depois que você conheceu a Deus e começou a vir para cá, tem quanto tempo já? 2009, são 15 anos. Aqui a gente é de humanas. É por aí. Assim, eu fiquei bastante curiosa, na verdade, porque você falou que você passou 5 anos flertando com essa questão de conversão e tal, porque quando a gente passa por um encontro com Jesus, como você falou, é marcante. Sim. E aí não tem como fingir que não conhece. Mas eu queria saber se teve alguma virada de chave ou algum momento, assim, que aquilo ali marcou, tipo assim, não, a partir de hoje eu comecei a ter uma vida totalmente diferente. Ou se foi uma coisa mais gradual, no momento em que você realmente assumiu um compromisso, assim, com Deus. Eu tive um encontro, eu entrei numa igreja, na verdade, numa igreja evangélica. Aqueles louvores, aquela palavra, ela foi certeira no meu coração. Mas eu tinha uma vida fora que foi bem difícil me desprender dela. Me desprender por tudo que eu tinha construído, por todas as coisas que eu tinha construído. Mas aí eu tinha um porto seguro chamado, que era meu avô. Que eu perdi meu pai muito cedo, perdi meu pai com 5 anos de idade. Então, meus avós me ajudaram a minha mãe na minha criação. Então, meu avô era a minha referência paterna. Quando eu perdi ele em 2008, eu costumo falar que foi onde eu conheci o fundo do poço. E aí foi quando eu entendi e me lembrei que existia alguém que eu poderia chamar de pai. Eu tinha perdido a referência de pai paterno, mas eu me lembrei daquelas palavras naquela igreja, de que existia um pai. E aí foi uma virada de chave na minha vida, através da depressão. Foi quando eu conheci mesmo Jesus. Eu tive a oportunidade de conhecer a cura e desde então eu nunca mais larguei, porque eu costumo falar que eu amo Jesus não porque eu mereço, mas foi porque ele me amou justamente quando eu mais precisei e quando eu menos merecia. Então,
é um laço de gratidão que, sinceramente, eu não tenho como pagar nunca. Amém. Eu conheço algumas pessoas que venceram também a depressão. Como foi para você passar por esse processo de depressão e acabar vencendo, deixando ela de lado e seguir a sua vida com Cristo? Foi bem difícil, né? Foi um momento bem difícil na minha vida, porque eu perdi tudo que eu julgava ser importante, tudo que eu julgava ter na minha vida. E aí foi quando eu olhei e realmente eu só encontrei uma saída, que foi Jesus. No início, eu tomei alguns medicamentos, mas o medicamento em mim, ele não estava me fazendo bem, né? Na verdade, os efeitos que eles estavam produzindo em mim, eu me sentia muito mal, eu não me sentia muito bem, então eu procurei a cura mesmo nele. E aí foi quando eu percebi que ele era a saída. Eu posso fazer uma pergunta meio polêmica? Para você, assim, muita gente comenta, muita gente fala, mas para você, a depressão, ela é falta de Deus ou não é falta de Deus? É uma doença que vem e a pessoa tem que tentar se curar dela? Não é falta de Deus, não. A gente conhece muitas pessoas. Na verdade, não se falava muito nisso, né? Mas a gente conhece hoje a gente vê algumas pessoas até falando o problema que está dentro da igreja, pessoas que ministram, pessoas que cantam e que têm o problema, que tomam medicação, que têm acompanhamentos, e a gente percebe que hoje isso, para a glória de Deus, é um tabu que está sendo quebrado, que a gente tem sim o Senhor como nosso médico dos médicos, mas também tem a medicina para nos auxiliar. No meu caso, é porque o meu organismo ele não estava reagindo bem à medicação. No caso, eu me sentia muito mal. A forma como eu ficava depois que o efeito daquela medicação passava é que eu me sentia muito mal. Com isso, então, me fez buscar a não tomar mais. Mas aí tudo foi acompanhada pela médica e ela foi me orientando aí tirando a medicação, e para a glória de Deus, até hoje eu não precisei tomar mais. Mas não foi algo por conta própria, não. Eu tive acompanhamento e aí eu não precisei mais tomar. Amém, bênção, bênção. Nesse processo que você venceu a depressão, conheceu a Jesus e entrou na igreja, onde foi que você conheceu o Éder, começou a gostar dele, assim, trocar aqueles olhares, aquelas conversas? Então, quando eu conheci Jesus, uma das coisas que eu fiz uma aliança com ele foi na minha vida sentimental. E eu me lembro que foi uma época muito difícil para mim, porque eu passei, eu acredito que uns 3 anos sozinha. Não estou falando de somente para as pessoas, mas era no social, na vida social não, rede social. Afetiva, não sei. Estou falando de rede social. Sim. Rede social. Então, eu era sozinha na rede social e fora da rede social. Então, não tinha nada de contato. Eu não tinha contatinho. Realmente, foi um processo entre eu e o Senhor. E quando eu entreguei essa área da minha vida, foi bem difícil. Porque eu tive que passar pelo tratamento de estar literalmente sozinha. E eu me lembro que o primeiro ministério que eu comecei a frequentar na igreja foi o das mulheres. E o Ministério das Mulheres são mulheres casadas, são mulheres com mais experiências que eu. E eu sempre comentava com a Anne, eu dizia, Anne, como é que eu vou encontrar alguém no meio de mulheres casadas? E aí ela falou para mim, Kaline, não se preocupe. Ela falou algo que eu nunca esqueci. Ela disse, a mulher de Deus, ela não procura, ela é encontrada. E quando Deus quiser mandar para você, ele vai lhe mandar até numa fila de uma padaria. E aí, então, eu continuei servindo ao Senhor, e aí a gente começou a fazer teologia juntos. Na época, fui convidada para um ministério de coral, olha aí, eu cantando no ministério de coral. Os dons aparecendo. Nenhum, foi só um propósito do Senhor. E aí a gente terminou tendo a aproximação maior nesse coral, nos ensaios, e aí, como sempre, conversando muito. Ele também conversa bastante, e a gente se aproximou e se conheceu, e
ele jogou lá a conversa dele e eu caí nessa. Deixa eu me intrometer um pouquinho. É porque, assim, eu me sinto muito feliz primeiro de conversar com você, porque eu sou um pouco mais sua amiga e também sou fruto do Ministério de Adolescentes. Eu vi durante muitos anos, durante muitas pregações, você trazendo sua história. E tem alguns detalhes que eu acho que seria tão legal de se trazer, porque quando a gente fala sobre você ser líder de adolescentes, eu vou falar da minha experiência, assim. Eu sou fruto do Ministério de Adolescentes, na direção de vocês. Eu cresci sendo ensinada por muitas coisas de vocês e eu tive vocês como referência para muita coisa, para muitas áreas da minha vida. E eu ver os testemunhos de vocês sendo contados e ver exemplos práticos da graça de Deus, da bênção de Deus, foi muito inspirador para mim. E ver também a história de você com o Ed, sua história de conversão, foram testemunhos que me tocaram e que foram fundamentais para me construir na minha caminhada cristã. E eu queria saber mais detalhes dessa história, que eu sei, mas que seria interessante de se trazer, talvez, sobre como você... Que também é uma coisa interessante, quando a gente coloca a nossa vida como vida cristã, a nossa vida não é mais nossa. Nossa vida, ela é de Deus, primeiramente. E aí, quando a gente toma decisões, elas têm que ser pautadas naquilo que Deus nos direciona. Como é que você teve esse direcionamento, assim, de Deus? De, tô indo no caminho certo, é a pessoa certa. Porque eu sei que não foi uma coisa assim, menina, a gente se conheceu e casou. Como é que foi? Então, eu costumo dizer que existem orações que são perigosas. A gente ora e não sabe o preço que a gente vai pagar por elas. E eu entendi que minha vida, a partir daquele momento, quando eu tive aquele encontro, não seria mais as minhas escolhas. Mas eu não sabia que isso ia ser tão difícil. Então, eu fiz um acordo com o Senhor. Em um dia de oração, depois de ter tentado tomar algumas decisões que não deram certo, eu entreguei a ele e eu disse a ele que teria um segredo entre eu e ele. Que o homem que ele tinha escolhido para mim, ele não ia me convidar para namorar. Ele ia me convidar para casar, de imediato. Então, eu saberia que era o sinal que ele estava no negócio. E aí a gente começou a conversar com ele, eu comecei a conversar com o Éder, e eu acaba demorando a me chamar para sair. A gente conversando, e as pessoas já até achavam que a gente já estava namorando, e a gente conversando. E aí, um dia ele me chamou para jantar, eu fui. Quando eu cheguei lá, quando eu desci, na verdade, né, do apartamento que eu morava, quando eu desci, ele olhou para minha cara assim e disse: Kaline, quer casar comigo? Aí eu, uau, é esse. E aí eu, sim, eu acredito que ele deve ter me achado louca, né? Porque a gente nem tinha namorado ainda, e como é que eu estava aceitando um casamento? Mas deixa que esse era o sinal que eu tinha pedido ao Senhor. É óbvio que depois disso, a gente desenvolveu um namoro, com um ano de namoro, a gente noivou. E aí, depois de 4 meses de noivado, a gente casou. E aí foi lindo, porque após isso, a gente só foi vendo algumas confirmações do Senhor. Porque eu entendo que um relacionamento, ele tem que glorificar Deus. Em todas as coisas que nós fazemos, tem que ser para a glória de Deus, inclusive no nosso relacionamento. E quando a gente começou a andar, quando a gente começou a caminhar dentro do relacionamento, a gente foi vendo algumas coisas acontecendo e o Senhor foi confirmando aquilo que Ele tinha falado ao meu coração. É tanto que uma viagem que ele fez, ele estava fazendo um curso, que ele tem especialidade em resgate em altura, e ele viajou para Recife. E ele, quando ele retornou, ele perguntou se podia passar na minha casa. Eu disse que sim. Ele disse que estava com 3 presentes. Esqueci de falar desse detalhe. No meio dessa caminhada, no meio dessa dúvida, eu tenho uma amiga chamada Zenide, e ela teve um sonho comigo. E aí ela sonhou que eu estava com uma pessoa, mas ela não conseguia ver o rosto da pessoa. E aí ela disse que tomava um susto e se impressionava, né? E eu estava ali acompanhada, até porque ela já acompanhava a minha busca. Isso antes de conversar com o Éder. Isso antes de conversar com o Éder. Sim. E aí ela disse assim, que quando eu olhava para ela, eu dizia para ela, né? Quando Deus quer, é assim. E aí, eu encontrei Éder, né? A gente começou a namorar, ele fez essa viagem. Quando ele retornou, ele me trouxe 3 presentes. E aí, assim, um pudim, morango
e um pedaço de madeira enrolado num papel, madeira também, né, que chama aquele papel marrom. Sim. Aham. E aí, quando eu peguei o pudim, eu digo, é a sobremesa preferida dele, então eu vou ter que dividir com ele. Aí eu já entendi, eu digo, vou ter que dividir a sobremesa. Quando eu olhei pro morango, é a fruta preferida da mãe dele. Eu disse, meu Deus, vou ter que dividir o morango, porque eu já estava querendo ganhar a sogra. Quando eu olhei que só ia restar aquele pedaço de madeira, eu disse, meu Deus, para mim só restou um pedaço de madeira. Aí o Senhor disse, então, agora é o meu presente que eu divido com você. Quando eu desenrolei aquele papel, que eu julguei não ser tão importante assim, tinha exatamente uma placa com a seguinte frase, quando Deus quer, é assim. E aí eu entendi. Chega, arrupiei. E aí eu entendi que agora era Deus que estava dividindo comigo. Que legal. E aí eu tive certeza que era Ele. Mas para não perder a surpresa, eu digo, eu vou testar mais, porque eu faço prova da prova. E aí eu esperei até o dia do casamento. Quando nós casamos, antes que eu entrasse, o sobrinho dele entrou com essa placa e eu contei essa experiência Que legal. que eu tive com o Senhor, e a gente pôde testemunhar e entender que Deus não une apenas vida, mas Ele vai sempre unir propósitos. Que massa. Que legal, de verdade. E nesse casamento já rendeu frutozinho, dois frutos abençoados. Como foi o processo até chegar nos meninos, nos gêmeos? Foi um processo bem difícil. Eu até ouvi ontem do pastor Adonias, que ele disse que sempre pregava sobre milagres, até um dia que o Senhor disse, você vai saber o que é um preço de um milagre. E aí eu super me identifiquei com essa frase, porque hoje eu sei o preço de um milagre. A gente entendeu o propósito do Senhor e a gente achou que seria fácil gerar. A gente chegou um tempo do nosso casamento, a gente planejou ter filhos, e aí eu engravidei, mas na primeira consulta eu percebi que eu tinha perdido. A gente já estava com o Ministério de Adolescentes, e eu percebi que eu tinha perdido. E foi bem difícil, foi um momento muito triste, porque a gente fez toda uma surpresa, não lembro se Thalita estava lá, nesse eu dia. Tive que sair. Se eu tava, eu tive que sair mais cedo. Mas eu fiquei sabendo. Lembra, né? Que a gente fez uma surpresa junto com os adolescentes. Então, perder um filho naquele momento não foi muito fácil. Mas por ter sido o primeiro, a gente ouviu, o próximo vai dar certo, é normal, algumas pessoas já perderam antes, no próximo vai dar certo. Mas aí a gente planejou o segundo, perdemos novamente. E aí, no terceiro, eu procurei um especialista em reprodução humana, escondido da minha médica, que já me acompanhava, porque ela já tinha me proibido de engravidar, por questão de saúde mesmo. E aí ele me garantiu que eu poderia engravidar, que não tinha nada de errado comigo. Mas mesmo assim, diante de todos os exames, eu engravidei e nós perdemos a terceira vez. E aí, cara, foi bem difícil. Mas eu me lembro muito dessa experiência. A gente estava há 15 dias de um congresso, em 2019, e o tema do congresso era Ele Vem. E eu me lembro de Eda continuar ensaiando, foi a primeira vez que a gente dançou, que as meninas tiveram a ideia de envolver os líderes na dança, e Eda vinha para os ensaios e eu não podia vir. E eu me lembro que ele inventava algumas desculpas, deixa que eu estava de resguardo, porque a gente não queria contar para o pessoal para não desanimar. Até porque a gente não queria que eles perdessem a esperança naquele Deus que a gente tanto falava, que a gente com tanta empolgação ministrava, e a gente estava ali naquela preparação do congresso, a gente não queria que isso trouxesse tristeza para o coração deles, né? E aí eu me lembro de estar no chão do meu quarto, chorando e perguntando ao Senhor, né, o porquê.
E, na verdade, ele nunca me respondeu. Mas ele me disse, lembra do tema? Ele vem. Não importa a circunstância, não importa quantos filhos você perdeu ou quantos você ainda vai perder, não importa nada. A única coisa que deve importar para você é ter a certeza que ele vem. Então, eu sabia que com filhos ou sem filhos, ele viria e eu estaria com ele. E esse foi o fôlego que eu precisei para voltar e ministrar e dançar como nós estávamos no altar há 15 dias, depois de ter perdido nosso filho, cantando, louvando e dançando para o Senhor. Porque não importa a nossa dor, o que importa é que ele vem. Deus, é uma dor muito grande perder um filho que a gente tanto espera. Nesse processo, você perdeu 3 filhos. Quantos meses de gravidez foi de cada um, lembra? Foram 3 filhos em 2 anos. E eles sempre paravam de se desenvolver mais ou menos dos 3 para 4 meses. Os 3, né, no caso? Sim. E quanto tempo depois do último que você perdeu até chegar em Benjamin Esté? 9 meses. 9 meses em 2020 veio a pandemia. Nós estávamos proibidos de tentar novamente, mas a nossa médica que nos acompanhava, ela ia nos encaminhar para um geneticista em Recife. E aí foi quando veio a pandemia, exatamente no momento que a gente ia procurar esse médico. E aí ela pediu para que a gente aguardasse mais um pouco, para que a gente aguardasse um tempo para passar, né? Que a gente achava que ia ser 15 dias, daqui a pouco foi para 1 mês, 45 dias, enfim. A pandemia fugiu do controle de todo mundo, então Éder trabalhava no hotel. Na época, o hotel fechou, porque as cidades foram todas fechadas. Então, a gente ficou sem emprego, sem condições de não entrar em um hospital, porque os hospitais estavam todos isolados por causa da pandemia, e não podíamos tentar. Mas, quando Deus quer, é assim. É assim. E aí, engravidamos. Não me pergunte em que momento, mas quando a gente se deu conta, eu estava grávida e fizemos os exames, estava tudo certo. E, para a nossa surpresa, não era apenas 1, mas 2, e exatamente o casal que a gente tanto sonhou, idealizou. E estão aí, para a glória dele. Glória a Deus. Tem alguma coisa que você vê de diferente, de tipo assim, não sei, talvez um ponto muito marcante de você, antes de construir uma caminhada também de milagres, de testemunho, de mudança de conversão, e a Kaline de hoje, assim, o que você vê que mais mudou? Da Kaline antes de Jesus e a Kaline que agora tem uma história construída e muitas coisas para contar. Mudou tudo na minha vida. Hoje, eu entendo que não sou mais eu, mas eu acho que uma das coisas que mais tem me transformado é o amor. O amor, porque apesar de eu ter sido uma pessoa que sempre teve tudo, eu acho que eu não conhecia esse amor. Como eu perdi meu pai muito cedo, então sempre essa questão da paternidade sempre foi algo ausente na minha vida. Meu avô fez tudo o que ele sempre pôde, ele foi muito presente na minha vida, mas ele não conseguiu substituir o meu pai, né? Então, o amor, entender quem eu era, entender que eu era amada, eu acho que foi tudo. Inclusive, e eu acredito que muito mais ainda depois da maternidade. A maternidade me ensinou muito mais ainda sobre a paternidade. Porque se antes eu duvidava de um amor, do que um amor de um pai poderia fazer, hoje, olhando para o que eu sinto pelos meus filhos e para o sacrifício que eu vejo meu marido fazer, para as coisas que eu já vi ele passar pela família, eu não posso duvidar do que Deus pode fazer por mim. Porque se eu e o meu esposo, que somos maus, vamos dizer assim,
Se a gente tem bons pensamentos acerca dos nossos filhos, o que o Senhor, sendo bom, sendo um pai perfeito, não faria por mim? Então, a maternidade tem curado a minha paternidade. Então, o que mudou, o que Kaline era e o que Kaline é hoje, tudo. Mudou tudo. O amor do Senhor transformou a minha vida. Amém. E hoje eu também sou pai, tenho o meu menino, mudei muito depois que tive Samuel. Pra você, como foi assim, quando recebeu a notícia? Eita, meu Deus, eu não vou ter agora somente um, vou ter dois. E como foi esse processo de chegar lá e o que é que eu vou fazer agora? Não sei o que fazer, faço isso, faço aquilo. Como foi esse processo de agora você é mãe e você não só mãe de um, mas sim mãe de gêmeos? Medo. Eu tive medo, foi uma gravidez bem difícil. Então, a todo instante, vinha um medo. A palavra do Senhor eu tinha que falar todos os dias para minha alma, para ela entender e acreditar naquilo que estava dentro do meu ventre, que eram promessas do Senhor. Sim. E veio o medo de não dar conta. E quando nasceram, eu descobri que realmente a gente não dá conta. Que a gente falha e que precisamos da graça do Senhor todos os dias. E é isso que eu tenho tentado fazer todos os dias, é buscar o Senhor para que Ele me dê graça, porque eu tenho certeza que eu tenho 2 flechas em minha casa. Amém. Serão 2 tochas que eu não tenho dúvida. Eu creio, por isso eu falo. Eles vão incendiar essa nação. Amém. A gente estava falando aqui, antes de entrar no ar, que pra gente que é pai, pra gente que é mãe, né? A gente sonha por onde a gente passa andando, que nossos filhos passem correndo. Por onde a gente passa correndo, que nossos filhos possam passar voando. Por onde a gente passar voando, não sei o que leva a passar que nem um flash. Mas é um processo que a gente acha que não tá pronto, e realmente a gente não tá pronto e falha, mas a gente tem a graça de Deus sobre as nossas vidas, que nos dá sabedoria para poder passar por esse processo. Para você, assim, a dificuldade de ter 2 ali correndo para cima e para baixo, que eu vi que eles são bem agitados, mudou muita coisa? Ou... Então, como eu creio e o que eu acredito que o Senhor está me treinando é para deixar eles em vantagem. Inclusive, já pegando o link, eu acredito que é por isso que eu estou no Ministério de Adolescentes. Porque eu estou treinando os líderes dos meus filhos. Hoje, eles estão lá, mas eu creio que amanhã eles estarão no altar. Amém. E então, uma pessoa até me perguntou, Kaline, como é que você consegue? Como é que você aguenta? Porque é um ministério que demanda muita energia, né? A gente tem que ter muita energia, porque adolescente é muito intenso. Eu disse, eu estou treinando os líderes dos meus filhos, porque eu acredito, tenho quase certeza disso, que quando os meus filhos forem adolescentes, não vai ser a líder deles. Eu não vou estar aqui. Quem compartilha Cristo é topado. Vai ser aquela geração que eu estou treinando. Então, os meus filhos precisam olhar para a gente e ter uma referência de onde eles querem chegar. E eu creio que eu estou pavimentando onde eles vão passar. E eu quero deixar para eles muito mais do que herança. Eu quero que quando eles lembrem da mãe e do pai deles servindo, eu quero que eles tenham certeza que a gente serviu com todo o nosso coração, com toda a nossa paixão, e que eles recebam e que eles tenham essa referência de amor. E que eles façam muito mais do que a gente fez. E que eles encontrem uma geração muito melhor do que a minha. Amém. Pegando já o gancho que você falou do pessoal do Ministério de Adolescentes, os futuros líderes da igreja, como foi assim que você descobriu, esse é o ministério que Deus está me chamando, esse é o ministério a qual Deus quer que eu seja líder? Qual foi o start que você sentiu que era esse o seu chamado? É interessante, eu costumo falar que o chamado nos encontra.
Éder é uma surpresa. E aí, quando foi para noivar, ele me chamou para um jantar e convidou algumas pessoas. E nesses convidados estava o pastor Sidney, nosso pastor. E aí ele fez toda a surpresa, né? Tipo, quando eu estava lá, veio um buquê de flores e veio um anel. E aí ele fez aquele discurso, eu também fiz o meu. Quando acabou o jantar, o pastor nos chamou e nos fez o convite para liderar adolescentes. Uau. Não faço ideia de onde ele tirou isso. Porque quando ele nos encontrou, a gente estava servindo ao Ministério Infantil do Boa Esperança. E tem uma frase que eu sempre trago comigo. O chamado, ele vai nos encontrar, mas nunca num sofá da nossa casa e nem assistindo Netflix. Sim. Ele vai nos encontrar na obra. Então, eu entendia que o Ministério Infantil não era o meu chamado, mas era a necessidade que estava tendo na igreja naquele momento. Então, tanto eu como o Éder, mesmo sem ter não termos filhos ainda, nem éramos casados, mas a gente estava servindo ali. E eu não sei qual foi o que o Senhor mostrou ao nosso pastor, e ele nos fez o convite para liderar adolescentes. E desde então, estamos aqui há 8 anos. Eu queria saber se nesses 8 anos teve alguma história que, tipo assim, te marcou muito. Seja ela, sei lá, positiva ou negativa, tipo assim, caramba, esse dia aqui eu fiquei sem saber o que fazer. Ou então, esse dia aqui, eu acho que, sei lá, Incrível, fez tudo valer a inesquecível. pena. É. Eu acredito que todas as vezes, quando eu vejo vidas e lá na frente, quando eu vejo vidas se rendendo, se reconciliando com o Senhor, quando a gente olha para eles e vê aquela entrega, eu entendo que tudo valeu a pena. Quando eu olho também, inclusive está um exemplo aqui na minha frente, quando eu olho também e vejo, né, Thalita e tantas outras pessoas servindo e como cresceram e como são bênção, aí eu vejo que realmente valeu muito a pena. Cada lágrima, cada sacrifício, cada dúvida, cada medo, porque não é fácil. Não é fácil, porque nesse caminho também a gente encontra algumas pedras, né, e que tenta nos fazer parar, nos fazer desistir. Mas quando eu olho hoje para a igreja e vejo frutos, e frutos que estão dando frutos, e que eu creio que serão frutos eternos, então faz tudo valer a pena. Que coisa linda. Você falou, antes de Thalita fazer a pergunta dela, você falando me lembrou muito da história de Davi. Davi tinha um chamado para ser rei, mas mesmo assim foi servir pães e queijos para os irmãos. Sim. Se voluntariou para matar o gigante. Vou ser rei, eu acabar morrendo aqui. Vai que o cabo acerta a espada de mim de cima para baixo aqui e eu vou de arrasta para cima e pronto. Cadê meu reinado? Acabou. Mas não, ele se voluntariou mesmo sabendo que o problema era maior, mas ele tinha um Deus que era maior do que todo o problema e foi lá, serviu, se voluntariou e venceu e no final se tornou o que se tornou. Bem assim é vocês, quando você estava falando, imaginando a história de Davi. Exatamente. Quando eu falo, lembro justamente dele, né? Não era o chamado de Davi levar pães e queijos, mas existia uma necessidade e ele estava pronto para essa necessidade. E esse estar pronto colocou ele no lugar certo e na hora certa. E nosso Deus é um Deus que não faz nada por acaso. E ele não vai levantar alguém que ele sabe que não pode contar. Ele só vai colocar a gente em algo se ele souber que ele vai poder contar com a gente. E a gente é testado nas pequenas coisas. Sim. A gente é testado nos pequenos lugares. Sim. E geralmente são lugares que ninguém quer ir. Geralmente são coisas que ninguém quer fazer. Mas eu acredito que esse lugar nos prepara para lugares incríveis. Então, não desperdice a oportunidade de servir, seja para quem for e onde for. Porque esse serviço pode te levar exatamente para o lugar que o Senhor desejou para você. Até porque, assim, quando você fala de chamado,
muito do que se fala para os adolescentes, e eu lembro também de ter ouvido por muito tempo, é sobre chamado, sobre direcionamento. E eu acho que quando a gente pensa, ouve a palavra chamado, as pessoas às vezes levam a mente para um lugar muito longe, muito Sim. distante, tipo assim, um evento muito específico. Não, porque um dia, sei lá, que eu pregar para 10 mil pessoas e 5 mil se converterem para Jesus. E o chamado, ele não é isso. Ele vai ter grandes feitos, ele vai ter Sim. momentos marcantes e que Deus vai superabundar em graça. Mas eu vejo e eu aprendo também, através do exemplo de vocês, que chamado, ele é construído ali, Sim. no dia a dia. Ele é construído nas pequenas coisas. E você vai cumprir o seu chamado não em um momento determinado, mas você vai caminhando e vai construindo a sua caminhada com Deus. E vai ouvindo a voz de Deus, vai ouvindo o chamado e vai cumprindo essas pequenas ações, essas coisas que às vezes ninguém vai ver. Mas você ser obediente a Deus, aonde ninguém vai ver. Você fazer aquilo que Deus mandou, que vai lhe custar. Você crer quando tudo aponta para você não crer mais. Quando você firma um compromisso verdadeiro e maior do que você mesmo com Cristo. Isso é o chamado. A gente ouvir a voz de Deus e obedecer a ela. Tomar a nossa cruz e viver o evangelho. De renúncia, muitas vezes. Mas que, acima de tudo, vai superabundar em graça e em amor, porque como você falou, Deus, ele é Pai, ele é maravilhoso. Então, aonde tiver renúncia, o Senhor, ele vai ter prazer, não porque é a obrigação dele, mas vai ter prazer em nos abençoar, em abundar em graça, porque essa é a essência de Deus, é o amor. E ele vai nos mostrar também para servir em amor. E essa tem que ser a nossa fundamentação, amor a Deus e amor à obra do Senhor. Independente da forma que a gente vai cumprir ela, seja servindo um pão com queijo, ou seja, entrando nos lugares difíceis para levar o evangelho. Exatamente isso, Thali. É porque quando a gente fala em chamado, você pensa logo em algo, né, algo grandioso, algo que vai ser de destaque, algo, né, que, sei lá, vai soprar o teu nome. Mas chamado, eu acredito que principalmente faz parte do ministério os montes e os vales. Tudo isso para nos moldar, para alinhar o nosso coração. Porque a vida de um cristão, e principalmente de um líder, não pode ser somente de montes. Porque é o vale que nos treina. Você percebe que Davi, ele tinha a convicção de que era possível vencer o gigante, porque lá atrás ele venceu um urso e ele enfrentou um leão. E ele sabia quem tinha feito ele vencer. Então, trouxe a convicção que nenhum deles tinha. Nenhum daqueles que estavam lá tinha. É tanto que o gigante já estava afrontando há um mês. Mas Davi tinha sido treinado lá nas malhadas. E entender que esse treinamento, por mais que não seja fácil, faz parte da vida de um líder. E entender que são os vales que forjam o nosso caráter. É ele quem nos responde se a gente está no lugar certo ou não. Porque só quem conhece um vale, só quem conhece o desprezo, só quem conhece a solidão e permanece é que pode ter a convicção de que está no lugar certo. Sim. Então, assim, eu acredito, por mais difícil que seja, faz parte da vida de um líder, tanto montes como vales. Até porque o vale prepara para o monte. Montes. Que coisa legal. É o vale que prepara. E nesse tempo de ministério adolescente, teve algum adolescente que você não esquece até hoje? Esse abençoado, muito abençoado. Não. Não posso falar. Mas eu não posso falar o nome, mas eu me lembro que era o nosso 2º ano de ministério e passou por algo, a igreja passou por um momento bem difícil em relação a uns estudos que teve aí. E eu me lembro que no meio desses estudos teve uma adolescente. E ela chegou assim pra gente e despejou assim, algumas coisas que foram bem difíceis pra gente de ouvir. E a primeira sensação que eu tive foi de incapacidade e medo de que eu estava no lugar errado e eu estar ali, eu poderia fazer com que todos estivessem ensinando errado para todos. Então, foi um momento que a gente procurou o pastor e a gente quis entregar o ministério
Caramba. A gente entregou para ele e disse, pastor, por favor, procure líder mais preparado, porque nós não somos, e a gente prefere sair do que perdê-los. É melhor o senhor levantar alguém que lidere eles e que faça da forma certa, do que a gente permanecer e a gente está fazendo da forma errada. E aí ele nos confortou bastante, até porque ele estava passando por algo parecido, nessa mesma situação, e aí a gente continuou. Mas eu me lembro que foi um momento bem difícil, porque só eram 6 adolescentes. E Thalita estava no meio. E eles faziam, parece que eles combinavam, que a gente só tinha 6. Mas eles combinavam de nunca vir os 6 juntos. Só vinham no máximo 4. E eu me lembro da gente chorar, porque a gente acreditava que essa quantidade nos dizia que a gente estava no lugar errado. Sim. E eu me lembro que a gente começou a chorar, eu e Éder como líder, pedindo ao Senhor uma direção. E aí eu me lembro que uma irmã, Jamile, ela teve um sonho comigo e ela me dizia, Kaline, o Senhor disse que você estava no lugar certo fazendo da forma errada. E aí eu contei para Éder e a Éder começou a orar por estratégias. E aí Deus disse, pega um tambor, um microfone e vai para a praça. E a gente, como assim? A gente não tinha esse costume ainda na igreja, ninguém tinha feito isso. E aí Éder disse, eu vou fazer. Perguntou ao pastor se podia fazer, o pastor autorizou. Ele pintou lá um tambor, pegou um microfone e a gente foi para a praça. E eu acredito que a gente passou uns 2 anos na praça ali em frente à Natura. E aí foi chegando os adolescentes. Thalita passava, dava só tchau. Não deixa o povo saber, Kaline, é segredo. Mas quem anda com a gente sabe o quanto nós insistimos. E a gente não desiste. Eu acredito. A gente é conhecido como os indesistíveis. Porque a gente insiste nas pessoas. Porque quando eu olho para mim, eu vejo o quanto o Senhor insistiu em mim. O quanto Ele apostou em mim. E eu não era uma pessoa fácil. É tanto que eu passei 5 anos flertando com Jesus. Então, quando eu olho para eles, eu digo, se o Senhor insistiu e eu estou aqui, e eu não tinha ninguém para fazer por mim o que a gente está fazendo por eles, onde é que eles vão estar? Eu não tenho dúvida. Hoje eu prego para uma igreja, mas eu tenho com plena convicção que eu estou diante de uma geração que vai pregar em ginásios, vai pregar em estádios. Em nome de Jesus. E vai ganhar muito mais vidas do que a gente ganhou. Por isso Amém. A gente é indesistível. Os indesistíveis. Os indesistíveis. Esse período da praça eu me lembro. Eu ia para alguns encontros também. Estava entrando Verdade. na evangelizadora na época. Verdade, nem lembrava. E nesses encontros teve alguma experiência assim diferente que esse dia vai ficar marcado aqui na nossa mente. Conta aí para nós uns. Tivemos experiências ruins, né? Porque quando você está ali na rua, você está exposto. Então, teve algumas situações... Tem todo um trabalho, né? Você tá ali na rua evangelizando. Isso. Então, assim, a gente encontrou situações de passar pessoas alcoolizadas e aí, de repente, começar a falar em línguas, começar a falar a Bíblia e ele terminar o versículo. Então, a gente percebeu que não era algo físico, era algo espiritual. Mas também teve uma situação que muito nos marcou. A gente conheceu um missionário, que, na verdade, Éder tem contato com ele até hoje. Ele era missionário na Índia. E ele estava passando por um momento bem difícil. E ele ouviu o louvor. E ele parou lá e ele disse que tinha pensado até em fazer algumas coisas tristes, né? Ele estava passando por um momento bem triste da vida dele. E ele ouviu o louvor. E ele parou, ouviu a palavra. E ali o Senhor falou novamente com ele. E aí eu me lembro que ele veio até a igreja, conversou com o pastor, né? O pastor orou com ele, conversou com ele. Graças a Deus, hoje ele está muito bem e ele nos deixou até de presente uma bandeira original da Índia. Caramba, que
Que legal. E, por coincidência, nessa época, a gente também era líder de missões e evangelismo. E o país que o Portas Abertas escolheu foi a Índia. Que massa. E aí a gente ganhou de presente no ano que o Portas Abertas estava orando pela Índia, a gente ganhou de presente um missionário da Índia com uma bandeira da Índia. E foi bem marcante. E eu vi também alguns testemunhos ali das pessoas que trabalhavam ali ao redor, que sempre esperava a terça-feira, que na época os encontros eram nas terças, que sempre ficavam esperando ansiosamente para ficarem ali ouvindo a palavra e os louvores. Que coisa linda. Legal. Aí os encontros na praça parou depois da pandemia ou foi antes da pandemia? Na verdade, foi antes da pandemia. Veio a chuva, o período da chuva. Em 2019, veio Paulo Afonso teve um período de chuva bem intenso e a gente pediu ao pastor para ir para a Casa da Esperança. E aí a gente começou a fazer lá na Casa da Esperança, só que aí ficou pequeno o lugar, porque as pessoas começaram a ir, e aí foi quando a gente teve a ideia de pedir o anexo lá em cima, e aí começou no anexo. A gente percebeu também que as ministrações e a forma como eles se entregavam eram mais intensas e de uma forma que talvez na rua eles não tivessem coragem ou não tivessem até oportunidade. E aí a gente permaneceu e estamos aqui. Saímos e voltamos e estamos aqui até hoje. Massa, bênção. Nessa questão de chamado, de ministério, que a gente está falando bastante sobre isso, você falou que vocês nunca tiveram a pretensão de se tornar, de Éder, no caso, se tornar pastor. E o Senhor chamou, aconteceu, estamos aí. E eu sei que faz pouco tempo, talvez, para ver uma grande diferença, se teve alguma diferença ou não, do peso da responsabilidade. Mas aí, falando de peso de responsabilidade, eu queria saber se, tipo assim, se mudou algo, assim, tipo, se tem uma responsabilidade diferente, se vocês sentem uma responsabilidade diferente, ou se vocês sentem algo que, tipo assim, as direções estão para novos caminhos. Não sei como é que está sendo essa nova fase, porque eu tenho certeza que isso impacta diretamente na relação de vocês ministerial e de família também. Sim. Nunca tivemos a pretensão. Na verdade, estou falando tivemos porque a gente acaba casando com o chamado dele também, né? Pastor é ele, mas a gente a família acaba abraçando. Sim. Mas nós nunca tivemos a pretensão, nunca nem acreditamos nisso, porque quando olhávamos para nós ali com aquele grupo, com tantos conflitos, com tantas dúvidas, com tantos medos, isso era uma coisa que a gente nem passava pela cabeça. Mas aí, esse ano, de repente do Senhor aconteceu, como vocês acompanharam, e eu acredito que mudou tudo. O Senhor já estava ministrando aos nossos corações algumas coisas, mas a gente não sabia que era em relação a isso. Mas eu já estava sentindo do Senhor que a estrutura estava mudando. O Senhor já estava me cobrando algumas coisas que Ele não me cobrava tanto. Eu já comecei a ter uma percepção espiritual de que o Senhor estava me mudando de lugar. O Senhor estava mudando a gente de lugar, no sentido espiritual. O Senhor estava nos levando a algumas coisas que eram alguns conflitos internos e externos que a gente entendia que, no fundo, era uma preparação para algo. E aí foi quando a gente se deparou, né, com o convite do pastor para Éder, né, ser consagrado. E eu acredito que o peso, hoje em dia, é bem diferente. É bem diferente, assim. Desde o dia que a gente soube até hoje, é bem mais pesado. As lutas também intensificaram bastante, porque a glória, ela tem um peso. A glória do Senhor, ela tem um peso. E a palavra do Senhor diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. O pastor em si, ele tem uma responsabilidade maior, porque antes, agora nós éramos somente líderes, mas agora é como se Éder tem
a responsabilidade de dar conta de todos eles, né? Então, hoje mudou, assim, mudou a perspectiva no sentido espiritual da coisa. Então, assim, a gente tem percebido que o nível tem aumentado bastante de lutas, mas eu também creio que daquilo que o Senhor está fazendo e do que está também nos aguardando. Sim. Eu acredito também que é tudo uma preparação também para aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas e é necessário esse treinamento. Falando de família pastoral e de expectativas, que eu vi que você também puxou um pouquinho para suas expectativas para o futuro. Quais são as expectativas que você traz, assim, para não só para o ministério de adolescentes, mas também para a família de vocês como um todo, que acaba se tornando, tem o peso da responsabilidade também, mas não somente isso, mas eu sei que tem o peso da responsabilidade, e se esperam algumas coisas, se esperam um cuidado, se esperam uma coisa, mas eu também vejo uma graça muito grande em ser chamado por Deus para algo e ver os propósitos se cumprindo. Eu queria saber quais são suas expectativas para você, para o seu ministério em conjunto com o Éder, para a família Para de crianças, para os vocês. gêmeos. Sim. Se existe algo, algum desejo do seu coração, alguma expectativa que você coloca envolvendo tudo isso. Desde quando os meus filhos nasceram, a gente crê que eles são milagres e eles são propósitos. Sim. Desde que eu peguei Benjamin no braço, eu tive a impressão no meu espírito que eu estava carregando um pastor. E a gente nem fazia ideia de que pastor, que ia ser pastor. Eu já vejo alguns comportamentos em Benjamin que me chamam muito a atenção. Ele ama servir, ele é muito voluntário e ele cuida muito da irmã, diferente dela. A gente não vê essas mesmas características nela. E quando eu olho para eles, eu entendo o porquê o Senhor me trouxe para dentro de casa. Eu sempre trabalhei durante 13 anos no mesmo lugar, e não foi fácil quando o Senhor me pediu isso, porque Ele estava tirando a minha independência. Ele estava me levando a um lugar de dependência a qual eu nunca tinha ido, porque agora eu dependia dele e precisava depender do meu esposo. Eu precisava depender deles totalmente. Eu não tinha mais o controle de nada. Quando os meus filhos nasceram e eu olhei para a minha casa, eu entendi que era por isso que o Senhor estava me trazendo para a minha casa, que eu precisava treinar os meus filhos. Eu precisava treinar eles para eles serem muito melhor do que nós, e eu não estou falando de melhor por nome, até porque não estou falando de nome, eu estou falando deles serem melhores servos, melhores filhos do que nós fomos, melhores ovelhas, melhores liderados. Então, quando eu olho hoje para o chamado de Éder, aí eu tenho a convicção do chamado do meu filho. E tem sido um desafio muito grande para mim, porque a gente tem que ser a referência deles. A gente precisa ser a bússola deles. Eles precisam olhar para nós e enxergar o como é bom servir ao Senhor, em como é bom ser pastor, que a gente sabe que não é um chamado fácil. Sim. Mas é como você falou, Thalita, é uma honra. Principalmente quando eu olho para a minha história e para a história de Éder, eu vejo uma graça de um Deus que reconstrói o irreconstruível, vamos dizer assim. Um Deus que, assim como ele fez com Jerusalém, com muros derribados, e ele constrói tudo novamente. Porque foi isso que ele fez na minha vida e na vida de Éder. Ele nos reconstruiu e nos colocou em um lugar que a gente sabe que não é merecimento. Porque talvez tenha sido por isso que o Éder passou por tudo. Para a gente entender, para que quando a gente chegasse onde acreditamos que o Senhor vai nos levar, a gente entendesse que não é merecimento.
é muita graça, é muito favor. Então, o Senhor nos reconstruiu. E agora nós temos a oportunidade de construir nossos filhos, de construir no Senhor os nossos filhos. Nós não tivemos um modelo perfeito de família, né? Nós tivemos pais ausentes, mas hoje eu posso olhar para Éder e ver um pai que, mesmo cansado, mesmo de um dia cheio de problemas no trabalho, um dia que eu percebo que ele chegou triste por alguma coisa que aconteceu no trabalho, mas ele senta com os nossos filhos e brinca e olha no olho, e olhar para eles e ver que hoje ele é um bom pai. Então eu acredito que amanhã, quando eles tiverem entendimento, eles vão olhar para a referência de um pastor e vai dizer: é bom ser ovelha. A gente já vai chegando no final. Ó, produção, anota aí a gente trazer pastor Éder pra cá. É verdade. Junto com Kaline. Vamos fazer uma entrevista com os dois, que tem Dupla. muito assunto ainda pra falar. Vamos marcar esse dia pra gente fazer. E, Kaline, pra gente encerrar aqui nossa pergunta, último gancho, traga uma palavra de incentivo pros adolescentes, pra toda igreja, na verdade, né? Mas pros adolescentes que vocês são líderes. Mas traga uma palavra de incentivo para quem também tá na depressão e que quer sair. Uma palavra de incentivo, de conforto, de motivação para elas. É interessante, a gente estava até falando antes aqui de começar sobre a minha cor predileta, verde. E é interessante o quanto ela fala sobre esperança. E eu não tinha percebido isso, me veio agora, o quanto eu carrego esperança. Se tem uma coisa que meu sobrenome poderia ser, é esperança. Porque existe esperança para a árvore que foi cortada. Amém. Ainda que seja cortada e lançada fora para morrer, ao cheiro das águas, ela pode voltar a brotar e dar frutos como planta nova. Então, assim, para você que pensa em desistir, para você que acha que acabou, para você que acha que foi o fim do seu ministério, que é o fim da sua vida sentimental, do seu relacionamento, eu quero te dizer que existe esperança e que nós servimos a um Deus que reconstrói e que pode fazer tudo novo, de novo, e Amém. quantas vezes for necessário. Amém. Jesus. Que coisa Então, linda. A gente se emocionou, se a presença de Deus Sim. aqui, eu me arrupiei que estou aqui. Também preciso dizer que por mais que a gente só tenha tido uma conversa, entre aspas, rápida, comparada ao que a gente poderia conversar se a gente ficasse aqui a noite todinha, eu queria dizer que só essa conversa já foi o suficiente para me tocar e me trazer coisas novas, me lembrar de coisas importantes. E dizer que a gente quer agradecer, porque muito obrigado, não só por ter aceitado o convite de vir aqui, mas por ouvir a voz de Deus com seu coração, verdadeiramente, porque isso é refletido nos frutos e na graça de Deus. Existe uma graça muito especial da parte de Deus na sua vida. Eu vejo isso, eu sinto isso, e eu sei que as pessoas que caminham ao seu lado também podem sentir. E quem tiver a oportunidade de caminhar só tem a ganhar. Não por ser algo de você, mas é algo realmente da graça de Deus que o Senhor derrama. Muito obrigada por ouvir a voz de Deus. Obrigada por ter vindo aqui. Isso é uma bênção. Vai ser um prazer receber você, E o receber pastor seu Éder. marido, Pastor Éder, neste Sim. lugar. Uma entrevista em dupla. Muito obrigada por tudo. E Foi maravilhoso. nunca deixe também de pedir a Deus que te use como ferramenta, como tem usado durante todo esse tempo, durante todos esses anos. Que você, quando está ministrando, você, quando está pregando, Deus fala tremendamente através da sua vida. Sempre deixe Deus te usar como ferramenta na casa dele. Amém. Eu quero agradecer, né, a oportunidade. E como disse, como eu falei no início, eu agradeço muito ao Senhor por ter me trazido até aqui. E eu não me envergonho das minhas cicatrizes. Eu não me envergonho das minhas dores, porque foram elas que me autorizaram a estar nesse lugar. E se tem algo que eu sempre vou fazer, a minha motivação não é pelo aquilo que o Senhor pode me dar.
A minha motivação é aquilo que o Senhor me deu. E eu olhar e ver frutos, eu olhar e ver que, de uma certa forma, valeu a pena. Então, eu entendo que valeu a pena tudo aquilo que a gente passou, aquela lágrima que a gente derramou. Então, por causa dele e por ele é que eu vivo. Amém. E eu vivo para falar dele. Amém. Então é isso. Se você gostou desse episódio, não esquece de dar o nosso like, se inscreva no nosso canal. E nós não estamos somente no YouTube, nós estamos também aonde, Pedro? No Instagram, no TikTok, Spotify. Várias redes sociais, nos acompanhem. Consiga acompanhar também Kaline nas redes sociais dela e o Ministério de Adolescentes, que tem suas próprias redes sociais. E é isso. Não perde nenhum momento, a gente vai produzir ainda muita coisa. Essa foi só mais uma das várias conversas que nós ainda vamos trazer nessa temporada. Existem muitas coisas especiais pra gente conversar. Que você seja edificado aí da sua casa também. Amém.